A vida tem altos e baixos, e manter os olhos em Jesus e em seus planos é o segredo para equilibrar os diversos momentos. Davi experimentou um ótimo momento depois que as 12 tribos se uniram sob o seu governo. Ele reinou com justiça e demonstrou compaixão sobre os parentes dos seus inimigos derrotados. A época de ouro de Israel é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E é isso aí, caso você seja novo aqui, não perca essa história surpreendente que estamos acompanhando. Participe conosco inscrevendo-se aqui no canal. Deixe também o seu comentário, o seu joinha e agora sim, vamos para o vídeo. Depois que Davi foi coroado rei pelas 12 tribos de Israel, ele escolheu um novo lugar para ser a capital do rei. Ficava a uns 30 quilômetros de Hebron e antigamente se chamava Salém. Ali, 800 anos antes, havia vivido Melquisedeque. Essa cidade ficava quase no centro ali de Israel e era protegida por montanhas. Agora era conhecida como Jebus e era habitada pelos Jebuseus. Se tratava de uma verdadeira fortaleza nos montes Sião e Moriá. Você lembra do que aconteceu nesse monte? Moriá foi o monte onde Abraão quase ofereceu Isaac como sacrifício. Então, aquele lugar que tinha um significado espiritual muito forte para os israelitas. Ali seria o lugar perfeito para a nova capital do reino. Porém, ela ainda precisava ser conquistada, pois ainda haviam cananeus morando nela. Esse foi um desafio vencido por Joabe, comandante dos exércitos de Israel. E depois de conquistada, a cidade então mudou de nome e passou a se chamar Jerusalém, que é bastante familiar para a gente hoje. Jerusalém quer dizer cidade de Salém, ou cidade daquele que é perfeito. Jerusalém se tornou a capital do reino de Israel. Enquanto isso, Davi continuava a vencer as batalhas contra os filisteus, pois ele continuava seguindo as orientações do Senhor. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda a parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Havia algo que Davi queria muito realizar. Agora que estava estabelecido como rei, ele desejou muito trazer a Arca da Aliança para o centro de Israel. A arca significava a presença de Deus e essa expectativa trouxe muita alegria para o coração de Davi. Você se lembra onde estava a arca? Em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Davi planejou tudo para que aquela fosse uma cerimônia solene. Veja só aqui alguns dos detalhes dessa história. Davi tinha a intenção de fazer da ocasião uma cena de grande alegria e impressionante apresentação. O povo correspondeu alegremente. O sumo sacerdote, os príncipes e os líderes das tribos se reuniram em Kiriat Jearim. Davi estava radiante de santo zelo. A arca foi retirada da casa de Abinadab e posta numa carruagem nova, levada por bois enquanto 2 dos filhos de Abinadab a acompanhavam. Parece que até aqui estava tudo certo. Peraí, será que estava tudo certo mesmo? Como que é que a arca deveria ser carregada? Bem, quando os filisteus tomaram a arca e depois devolveram para o povo de Israel, eles fizeram isso. Eles colocaram numa carruagem nova, puxada por bois, mas talvez pela falta de compreensão que eles tinham, esse foi o melhor que eles podiam fazer. Mas para o povo de Israel, as orientações tinham sido outras. Bem, vamos continuar a relembrar o que aconteceu. Tudo estava indo muito bem, até que em um momento, na eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá ousou segurar a arca. Imediatamente ele foi castigado e morreu ali mesmo do lado da arca. Você consegue imaginar essa cena? De repente tudo parou e eles ficaram com muito medo. Davi ficou indignado, mas não com Uzá, e sim com Deus. Por que ele tinha feito aquilo? Bem, a questão era bem mais séria do que se pensava. Veja aqui o que diz no livro Os Escolhidos. Os sacerdotes deveriam cobrir a arca e então os coatitas poderiam levantá-la pelas varas presas às argolas de cada lado da arca. Eles tinham que carregar a arca nos ombros. O que tinha acontecido era uma desconsideração indesculpável das orientações do Senhor. Davi achou melhor levar a arca para um lugar próximo dali, e assim a arca foi colocada na casa de Obed-Edom, que recebeu o símbolo sagrado como promessa do favor divino àqueles que obedecem. A Bíblia nos diz que a arca ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Você pode se perguntar, mas e sobre Uzá? Por que ele foi castigado tão severamente?
Bem, a gente precisa acreditar no que foi revelado a respeito de sua posição ali e de sua atitude. E aqui nós lemos o seguinte: uma vez que a lei de Deus tinha sido ignorada, Uzá perdeu em parte o senso de sua santidade. Com pecados não confessados em seu coração, em face da proibição divina, ele se atreveu a tocar o símbolo da presença de Deus. O Senhor não pode aceitar uma obediência dividida ou falta de atenção para com seus mandamentos. A morte de Uzá, levando o povo ao arrependimento, pôde evitar o castigo de milhares. Passando 3 meses, Davi percebeu que a arca poderia ser trazida para Jerusalém. E dessa vez, todas as orientações foram cumpridas. Sacrifícios foram oferecidos. Davi tirou seus 7 reais e ocupou o seu lugar perante Deus no mesmo nível de seus súditos. Instrumentos musicais tornaram a celebração ainda mais alegre e solene. E a Bíblia nos diz que Davi foi dançando perante o Senhor no ritmo da música. O quê? Davi dançou? Então não tem nenhum problema em dançar, mas vamos ver a diferença. Olha só o que diz aqui. A dança de Davi, em reverente alegria diante de Deus, tem sido usada para justificar a dança moderna. Em nossos dias, a dança está associada à folia e diversão. A moral é sacrificada pelo prazer. Deus não é o alvo dos pensamentos e a oração é desprezada. Os cristãos não devem buscar diversões que enfraquecem o amor pelas coisas sagradas. A música e a dança em alegre louvor na ocasião em que a arca foi transportada não tinha a mínima semelhança com a influência desmoralizante da dança moderna. A cerimônia impressionou o coração das pessoas que participaram alegremente. Milhares de vozes se uniram num coral. Um grupo cantava e o outro respondia. Essa foi a comemoração mais bonita do reinado de Davi. E depois que a arca foi colocada numa tenda especial separada para ela, Davi pronunciou uma bênção sobre o povo. Para tornar essas impressões ainda mais duradouras, Davi fez da música uma parte regular do culto religioso. Ele também compôs salmos que as pessoas cantavam quando elas viajavam indo para as festas cada ano. E veja qual foi o resultado disso. A influência dessas coisas acabou libertando a nação da idolatria. Muitos dos povos vizinhos começaram a pensar bem do Deus de Israel, que tinha feito coisas tão grandes em favor de seu povo. Incrível, não é? Quando Deus está no lugar certo, todas as outras coisas também estarão. Davi havia construído um palácio para si, e agora ele desejou ter um lugar, construir um lugar para que ficasse ali a arca, representando que o povo estava feliz com a presença de Deus. Ele então contou dos seus planos para o profeta Natã, que achou a ideia muito boa. No entanto, naquela mesma noite, Deus revelou para o profeta Natã que ele manteria os descendentes de Davi no trono, e um de seus filhos é quem construiria o templo. A razão? Davi havia comandado muitas guerras e matado muita gente. Mas Deus prometeu que ele teria um filho que seria um homem de paz. Seu nome seria Salomão, que significa pacífico. Durante seu reinado, haveria paz e tranquilidade. E ele quem deveria construir o templo. Em vez de ficar triste ou reclamar, Davi agradeceu aquela mensagem de Deus. E ele fez de tudo para preparar o caminho para que aquela promessa se cumprisse. Davi foi realmente uma pessoa incrível. Ele teve compaixão dos descendentes ali de Saul, que poderiam ter sido considerados seus inimigos. Ele conquistou, derrotou ali os inimigos à sua volta, tornando Israel uma nação poderosa e dando destaque a Israel, mostrando que o verdadeiro líder era Deus. E ele ficava muito feliz em poder servir a esse Deus maravilhoso. A história de Davi nos mostra que devemos adorar o Senhor como Ele nos pede, e não como nós achamos melhor e não como nós queremos. Davi teve humildade para reconhecer que ele era apenas um instrumento na mão do Senhor, e fez o possível para que toda a nação de Israel reverenciasse a Deus e o considerasse único como digno de adoração. Por meio de Davi, o reino de Israel então recebeu por completo a promessa que Deus fez a Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Israel se tornou uma nação poderosa, respeitada e temida pelos povos vizinhos. Como poucos outros reis da história, Davi era digno das afeições e da fidelidade de seu povo. Honrou a Deus e Deus então o estava honrando.
E é isso aí, esperamos que você tenha gostado desse vídeo e aprendido lições valiosas. O primeiro abraço vai para a base Guerreiro Chim da Igreja do quilômetro 17, da cidade de Salvador, Bahia. Nosso abraço também para a base Esquadrão de Cristo da cidade de Jaú, São Paulo. E também para os adolescentes da Igreja do Jardim Vanderlei, de Tatuí, São Paulo. É isso aí. Que bom que você ficou com a gente até o fim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Deixe também o seu comentário e também o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!